Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma noite quente em Dubai, mas dentro do palácio particular de Omar Al-Fayed, o bilionário árabe famoso por sua riqueza e luxo, o ar vibrava com uma tensão elegante. Lustres de cristal lançavam uma luz ofuscante sobre os convidados seletos, príncipes, magnatas, celebridades, todos reunidos para uma gala extravagante, onde dinheiro e poder se misturavam com luxo sem limites. Para Omar, essas noites não passavam de rotina. Ele observava os convidados com um olhar crítico, procurando a exceção, a pessoa que pudesse despertar sua curiosidade. Ele já tinha visto de tudo, as intrigas, os sorrisos falsos, as promessas quebradas. Mas naquela noite, algo inesperado quebraria seu tédio. Num canto discreto, quase invisível, estava Leila Thompson, uma mãe solteira americana de 28 anos. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela agarrava a bolsa contendo o único vestido que podia pagar para a ocasião. Ela não foi convidada, foi uma combinação de circunstâncias, uma mistura de coragem e desespero, que a levou a entrar neste mundo brilhante, tão distante de sua vida cotidiana. Omar anotou imediatamente. Não havia nada de extravagante nela, nenhuma joia extravagante, nenhum vestido brilhante. Apenas uma aura tranquila, uma mistura de força e fragilidade que intrigava o homem acostumado a ter tudo. Ele se aproximou e fez uma oferta inesperada, deixá-la dançar com ele. A ideia era simples, mas para Leila, era estonteante. Dançar com um homem como Omar significava se expor a um mundo que ela desconhecia. No entanto, a quantia que ele ofereceu foi suficiente para mudar sua vida, pelo menos por um momento. Leila concordou, com o coração batendo junto com a música quando ela começou. No chão de madeira polida, seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu parar. Cada movimento revelava um pouco de sua coragem, sua personalidade, seu mistério. E embora Omar achasse que sabia tudo sobre as pessoas que conhecia, um detalhe fugaz sobre Leila o fez questionar-se. Que segredo uma simples mãe solteira poderia esconder, capaz de enfrentar um bilionário em sua própria casa? Esse segredo, invisível para todos, não só viraria sua noite de cabeça para baixo, mas toda sua percepção de riqueza, lealdade e amor. A sala mergulhou em um silêncio respeitoso enquanto a orquestra começava a tocar uma valsa lenta. Omar Al-Fayed, vestido com um terno preto de corte impecável, caminhou em direção a Leila com uma confiança natural. Todos os olhares se voltaram para eles. A sala já sussurrava. Quem era esta mulher simples, sem joias ou prestígio, que ousava atrair a atenção do bilionário? Leila sentia o coração disparar. Suas mãos tremiam, mas ela se recusava a demonstrar medo. Ela concordara em dançar, mas sabia que corria o risco de ser humilhada na frente de todos. No entanto, havia algo estranhamente reconfortante nos olhos de Omar, como se ele enxergasse além da sua aparência. Ele colocou a mão na cintura dela e, com um gesto delicado, guiou a primeira rotação. Leila seguiu desajeitada no início, mas aos poucos seus passos se tornaram mais seguros. O silêncio foi quebrado, substituído por aplausos e sussurros intrigados. Você dança bem, para uma mulher que não planejava estar aqui, Omar murmurou em tom divertido. Leila sustentou seu olhar. Você me pagou para dançar, não para ser julgada. A resposta surpreendeu Omar. Não acostumado a uma mulher responder com tanta franqueza, ele deu um sorriso raro. Apreciava aquela mistura de dignidade e coragem. Mas ao entrarem na pista, seus olhos pousaram em um pequeno medalhão de prata que Leila usava no pescoço. Um medalhão desgastado, gravado com um símbolo que Omar conhecia muito bem. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Este símbolo pertencia a uma antiga aliança comercial, ligada a um passado doloroso que ele pensava estar finalmente enterrado. De repente, seu sorriso desapareceu. E onde você conseguiu esse medalhão? Ele perguntou com uma voz profunda. Leila empalideceu, instintivamente apertando os dedos ao redor da joia. É tudo que me resta do meu passado. Nunca falo sobre isso. O bilionário parou quase no meio da pista de dança, encarando os convidados com incompreensão. Seu coração batia mais rápido, uma intuição crescente da qual ele não conseguia se livrar. Aquela mulher não era uma estranha qualquer. Não, ela carregava consigo uma verdade que ele não estava pronto para ouvir. E esse segredo estava ligado a ele. A orquestra continuou a tocar, mas Omar não conseguia mais ouvir a música. Seu olhar estava fixo no medalhão de prata apoiado no peito de Leila. Cada detalhe, cada gravura, despertava memórias que ele julgava enterradas. Aquele símbolo não pertencia a qualquer um. Estava ligado a uma organização secreta que ele conhecera há mais de 20 anos, no início de sua carreira.
Ele se inclinou em direção a ela, suas palavras afiadas como uma lâmina. Diga-me imediatamente quem lhe deu isso. Leila, surpresa com o tom autoritário, olhou para baixo. Seus instintos gritavam para ela não responder, mas o aperto firme de Omar em sua mão a lembrou de que ela realmente não tinha escolha. Era do meu pai, ela finalmente sussurrou. Seu pai? Omar repetiu, franzindo a testa. Qual era o nome dele? Leila hesitou. Ela aprenderá a guardar esse segredo a vida toda, pois seu pai desaparecera em circunstâncias misteriosas, deixando para trás dívidas, boatos e aquele único medalhão. Mas, diante da insistência de Omar, ela deixou escapar com a voz trêmula. Jonathan Thompson. Omar gelou. Ele conhecia o nome muito bem. Jonathan Thompson fora seu aliado mais leal, até trair a aliança e desaparecer sem deixar rastros. Para Omar, o homem estava morto ou escondido em algum lugar para escapar dos inimigos que havia criado. Ele deu um pequeno passo para trás, respirando em curtos e ofegantes suspiros. Seria possível que aquela mulher, aquela mãe solteira aparentemente comum, fosse filha do homem que o traíra? Leila, incomodada com o silêncio dele, agarrou o medalhão e acrescentou. Não sei nada sobre ele. Eu tinha apenas 3 anos quando ele foi embora. Minha mãe dizia que ele era um homem perigoso, mas eu nunca acreditei nela. Tudo que eu quero é entender quem ele era. Os olhos de Omar escureceram. Ele sabia de coisas que ela desconhecia. Coisas que não só poderiam virar a vida dela de cabeça para baixo, mas também colocá-la em perigo. Porque se o nome de Jonathan Thompson surgisse novamente, alguns inimigos do passado dela não hesitariam em atacar a filha dele. Omar tomou uma decisão interior. Ele precisava saber mais. Você não deve usar este medalhão em público, ele disse secamente. E menos ainda aqui. Mantenha-o escondido, de agora em diante. Leila olhou para ele, intrigada pelo tom protetor em sua voz. Por quê? O que você sabe sobre meu pai? Mas Omar não respondeu. Sabia que acabará de entrar em uma situação mais perigosa do que poderia imaginar. A valsa terminou com aplausos estrondosos. Os convidados, fascinados por aquele casal improvável, não tinham noção do peso das revelações que acabavam de cair sobre eles. Omar soltou delicadamente a mão de Leila, mas seus olhos não se desviavam do medalhão que ela escondia desajeitadamente sob o tecido do vestido. Um garçom se aproximou com uma taça de champanhe, mas Omar levantou a mão para dispensá-lo. Sua mente estava a mil. Jonathan Thompson, vivo ou morto? E por que a filha dele estava aqui esta noite no meu palácio? Leila deu um passo para trás, sentindo-se inquieta. Sentia-se como se estivesse sendo observada, como se as paredes douradas do quarto se fechassem sobre ela. Desde que Omar notara o medalhão, ela sentiu como se um véu invisível tivesse sido rasgado. Por que você me fez todas essas perguntas? Ela ousou perguntar. Porque esta joia pode custar-lhe a vida, ele respondeu friamente. Leila compra. Você está exagerando. É apenas uma lembrança de família. Mas Omar desviou o olhar. Não era apenas uma lembrança. Aquele medalhão era um símbolo de reconhecimento, uma chave para identificar os membros de um círculo secreto ao qual ele próprio pertencera. E esse círculo desaparecera em sangue e traição. Ele fez um sinal para seu guarda-costas, discreto, mas sempre presente nas sombras. Fique de olho nela. E descubra tudo o que puder sobre ela. Ele ordenou em voz baixa em árabe. O guarda assentiu e foi embora imediatamente. Enquanto isso, Leila pediu licença a Omar e saiu para o terraço. O ar lá fora parecia mais respirável do que a atmosfera sufocante do baile. Ela se agarrou ao corrimão, observando as luzes de Dubai brilhando na noite como estrelas caídas na terra. Ela murmurou para si mesma. Pai, o que você fez? E por que esse homem está agindo como se te conhecesse? Atrás dela, uma figura surgiu das sombras. Não era Omar, nem um garçom. Era um homem com um olhar frio, alguém que ela nunca tinha visto antes. Ele a observava atentamente, e um sorriso perturbador brincava em seus lábios. Omar, ainda lá dentro, sentiu de repente uma preocupação instintiva. Algo lhe dizia que Leila não era apenas uma hóspede perdida, mas um alvo. Leila sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não ouvirá passos atrás de si, mas sabia que não estava mais sozinha. Lentamente virou-se. O homem estava ali a poucos metros de distância, vestido num terno escuro, com o rosto marcado por feições severas. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, uma mistura de curiosidade e ameaça. Uma bela noite para sonhar, não é? Ele disse com uma voz profunda, quase zombeteira. Leila franziu a testa. Eu não te conheço. Quem é você? O homem deu um passo em sua direção e seu sorriso se alargou. Talvez. Mas eu sei quem você é, Leila Thompson. Seu coração disparou.
Como ele sabia o nome dela? Ela instintivamente deu um passo para trás, mas o corrimão atrás dela restringia seus movimentos. Você pegou a pessoa errada, ela tentou dizer com a voz trêmula. O homem zombou. Seu pai achou que podia desaparecer, mas você está com a marca dele no pescoço. Má ideia mostrá-la em público. Leila, em pânico, pegou seu medalhão. Aquele estranho conhecia seu pai, assim como Omar conhecera alguns minutos antes. Mas ao contrário do bilionário, aquele homem exalava uma aura de puro perigo. Lá dentro, Omar conversava distraidamente com alguns convidados, mas seu olhar voltava sempre para o terraço. Ele não conseguia mais ver Leila. Sua intuição o incomodava, ele precisava sair. No terraço, o homem se aproximou novamente. Seu pai me traiu. Ele tomou algo que não era dele. E eu quero o que é meu de volta. Talvez você, filha dele, saiba onde está. Leila balançou a cabeça. Eu não sei de nada. Eu nem sei quem meu pai realmente foi. O homem parou bem na frente dela, colocando a mão pesada no corrimão. Então é hora de você aprender, de uma forma ou de outra. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, uma voz profunda soou atrás dele. Suficiente. Era Omar. Ele estava parado na entrada do terraço, com o olhar sombrio fixo no estranho. 2 de seus guarda-costas já avançavam, prontos para intervir. O homem de terno escuro deu um sorriso irônico. Sempre no lugar certo na hora certa, Omar Al-Fayed, ele disse com ironia gélida. Leila olhava para os 2 homens ofegante. Uma coisa era clara, aquele não era um encontro casual. Omar conhecia aquele homem, e essa conexão oculta entre eles poderia levá-la muito mais longe do que ela jamais poderia imaginar. A tensão era palpável no terraço. O murmúrio da cidade lá embaixo se misturava à brisa quente, mas tudo parecia suspenso em torno das 3 figuras. Leila, com as costas pressionadas contra o corrimão, observava aterrorizada enquanto Omar e o homem de terno escuro trocavam palavras em silêncio. Omar deu alguns passos à frente, com o olhar fixo no intruso. Eu pensei que você tivesse ido embora há muito tempo, ele disse em voz baixa e ameaçadora. O homem zombou, cruzando os braços. Você não pode se livrar de mim tão facilmente, Al-Fayed. Você deveria saber disso. As dívidas do passado sempre nos alcançam. Leila franziu a testa. Ela não entendeu uma palavra daquela conversa, mas um arrepio percorreu sua espinha quando o estranho acrescentou. Essa garota, ela carrega o sangue de Jonathan Thompson. E você sabe o que isso significa. Ao ouvir a menção do pai, Leila sentiu as pernas fraquejarem. Voltou-se para Omar, em busca de respostas. Você o conhecia? Você conhecia meu pai? Omar permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de expirar. Sim, mas agora não é o momento. O homem caiu na gargalhada. Sempre protegendo sua imagem, Omar. Mas você não pode esconder a verdade para sempre. Jonathan te traiu, assim como me traiu. A única diferença é que eu quero acertar as contas, e a filha dele pagará se necessário. Leila instintivamente pegou seu medalhão. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas uma nova raiva surgiu dentro dela. Meu pai não era um monstro. Você está mentindo. O homem se aproximou perigosamente, mas Omar fez um sinal. Seus guardas intervieram, prendendo o estranho contra a grade. Ele lutou furiosamente, mas 2 homens corpulentos o dominaram rapidamente. Omar se aproximou de Leila e pela primeira vez sua voz perdeu a frieza. Escute, Leila. Seu pai não era quem você pensa. Ele tinha inimigos poderosos, e alguns deles ainda te perseguem hoje. Este medalhão é mais do que uma lembrança. É uma chave. E enquanto você o usar, estará em perigo. Leila balançou a cabeça, incapaz de absorver tudo o que acabará de ouvir. Não, isso não é possível. Eu só queria entender quem ele era. Não, não isso. Omar cerrou os punhos. Sabia que acabará de ser sugado para uma história que preferia deixar no passado. Mas agora não tinha escolha. Proteger Leila significava enfrentar velhos fantasmas. O homem pressionado contra o corrimão cuspiu. Você não poderá protegê-la para sempre, Omar. A verdade virá à tona, e quando ela descobrir, ela vai te odiar. As palavras soaram como uma ameaça, mas também como uma profecia. Omar desviou o olhar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vulnerável. Poucas horas depois, a noite suntuosa havia terminado. Os convidados haviam partido, alheios ao drama que se desenrolara no terraço. Omar dera suas ordens, o estranho fora escoltado para fora da vila, sob forte vigilância. Mas Omar sabia que aquela era apenas uma vitória temporária. Aquele homem era apenas uma peça em um jogo muito maior. Em um carro preto com vidros escuros, Leila observava a cidade de Dubai desaparecer atrás dela. Os arranha-céus iluminados davam lugar à vastidão do deserto.
Ela se sentia perdida, como se tivesse sido arrancada da própria vida. Ao lado dela, Omar permanecia em silêncio, com o olhar fixo no horizonte. Para onde você está me levando? Ela ousou perguntar com a voz trêmula. E fora da vista. Fora do perigo, ele respondeu calmamente. Minha casa particular, no deserto. Lá, ninguém conseguirá te alcançar. Leila abraçou sua bolsa. O porquê você está fazendo isso por mim? Você não me deve nada. Omar finalmente voltou os olhos para ela. Você está errado. Seu pai e eu tínhamos uma conexão. Mesmo que ele tenha quebrado minha confiança, não posso ignorar o fato de que o sangue dele corre em suas veias. E agora que você está envolvido, tenho que te proteger. Leila desviou o olhar confusa com uma tempestade de emoções no coração. Ela não sabia mais se devia temê-lo ou confiar nele. O carro parou em frente a uma casa grande e isolada, cercada por palmeiras e protegida por muros altos. Guardas armados abriram o portão e o comboio entrou em um pátio iluminado por tochas. Tudo exalava segurança e sigilo. Uma vez lá dentro, Omar conduziu Leila a uma ampla sala de estar adornada com tapetes orientais e vitrais. O silêncio do deserto preenchia o ambiente quase solene. Você ficará aqui até eu descobrir quem está tentando chegar até você, disse Omar com voz firme. Leila respirou fundo, hesitante. Então me diga a verdade. Quem era meu pai de verdade? Por que todo mundo parece odiá-lo? Omar enrijeceu-se. Seu olhar se perdeu no espaço por um instante, como se estivesse revivendo um tempo que queria esquecer. Então respondeu lentamente. Jonathan Thompson não era um empresário qualquer. Ele fazia parte de uma aliança, uma irmandade secreta que controlava bilhões em todo o mundo. Éramos jovens e ambiciosos. Mas um dia, ele traiu a todos. Desapareceu com algo precioso e por sua causa sangue foi derramado. Leila sentiu suas mãos tremerem. Que você acha que esse algo está relacionado a mim? Omar olhou fixamente para o medalhão que ela sempre usava no pescoço. Sim, esta joia não é apenas uma lembrança. É uma chave. E enquanto ela existir, os homens virão atrás de você. Um silêncio pesado caiu entre eles. Leila agarrou o medalhão na mão, como se estivesse em dúvida se o guardaria ou o jogaria fora. Mas no fundo ela sabia, aquela pequena peça de prata era a única conexão tangível com seu pai falecido. Omar, no entanto, sabia de uma coisa. Proteger Leila significava reabrir uma guerra da qual ele havia fugido por décadas. Mas desta vez ele não tinha o direito de recuar. A noite caíra sobre o deserto. O silêncio circundante era quebrado apenas pela brisa que fazia tremer as palmeiras ao redor da casa. Em seu luxuoso quarto, Leila não conseguia dormir. Deitada na imensa cama, ela apertava seu medalhão contra o peito, como se fosse a única coisa que pudesse protegê-la. As palavras de Omar ainda ecoavam em sua cabeça. Não é apenas uma lembrança. É uma chave. Uma chave. Mas para quê? Seus dedos tremiam levemente enquanto examinava o objeto à luz do lampião. O medalhão era velho, desgastado pelo tempo, mas ela notou algo que nunca vira antes. Um sulco fino, quase invisível na lateral. Intrigada, ela puxou delicadamente com a unha, e para seu espanto, o medalhão se abriu. Lá dentro não havia uma foto como ela sempre imaginara, mas um pequeno disco de metal, gravado com um símbolo estranho, 2 círculos entrelaçados, cruzados por uma linha vertical. Abaixo deles, uma série de números minúsculos. Leila prendeu a respiração. Um código? Naquele momento, a porta se abriu lentamente. Ela deu um pulo, escondendo instintivamente o medalhão na mão. Omar entrou, vestido com uma túnica escura. Seu olhar penetrante pousou imediatamente sobre ela. Você não dorme, ele disse simplesmente. Leila hesitou, então finalmente mostrou a ele o que havia descoberto. Olha, tinha alguma coisa lá dentro. Omar se aproximou, pegou o disco entre os dedos e o examinou sob a luz. Sua expressão congelou. Eu conheço esse símbolo, ele murmurou. O que isso significa? Leila perguntou ansiosamente. Omar permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros fitando o código como se tivesse acabado de ver um fantasma. Finalmente ele suspirou. É o emblema da Aliança Sombria. Uma organização que desapareceu há 20 anos, oficialmente. Se este disco sobreviveu, significa que seu pai guardava algo que todos pensavam estar perdido. Leila sentiu um peso esmagar seu peito. Meu pai, realmente fez parte de tudo isso? Omar assentiu. E se ele deixou esse disco no seu medalhão, é porque ele sabia que um dia você teria que descobrir a verdade. Um silêncio pesado se instalou. Leila tremia, dividida entre o medo e a curiosidade. Omar agarrou o disco com força. Sabia o que significava.
Aquele código poderia levar a informações até mesmo a um tesouro perdido há décadas. Mas também sabia que o homem no terraço, e outros muito mais poderosos, fariam qualquer coisa para obtê-lo. Ele colocou uma mão firme no ombro de Leila. De agora em diante, você não está apenas em perigo. Você é a chave para um segredo que pode despertar fantasmas ao redor do mundo. O amanhecer surgiu suavemente sobre o deserto. O sol avermelhado iluminava as dunas, lançando uma luz sinistra sobre a casa de Omar. Lá dentro, em uma grande sala transformada em escritório, Omar examinou o pequeno disco encontrado dentro do medalhão. Seu laptop, conectado a sofisticados sistemas de criptografia, projetava sequências de números e símbolos na tela. Leila, sentada a poucos metros dele, observava nervosamente. Nunca tinha visto tanta tecnologia concentrada em um único escritório. Seu coração batia forte. Então, ela perguntou timidamente. Omar não respondeu de imediato. Seus olhos fitavam a tela atentos. Então finalmente disse com uma voz grave. É um código. Uma sequência numérica que corresponde a coordenadas geográficas. Leila franziu a testa. Coordenadas? Onde? Omar girou a tela em sua direção. No mapa-mundi, um ponto se iluminou. Era algum lugar no leste europeu, uma região remota da qual Leila nunca tinha ouvido falar. Seu pai escondeu algo lá, conclui Omar. E esse algo é importante o suficiente para que os homens estejam dispostos a matar para obtê-lo. Leila sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Então, devemos ir? Antes que Omar pudesse responder, um guarda entrou na sala sem fôlego. Senhor, temos um problema. Há veículos se aproximando da casa. Omar deu um pulo. Quanto? 3 SUVs armados. Eles estão dirigindo em alta velocidade. Leila levou a mão à boca. Seus instintos lhe diziam que aqueles eram os mesmos homens que estavam no terraço, ou pior. Omar agarrou o disco na mão, seu olhar escurecendo. Eles nos encontraram. Mais rápido do que eu pensava. Ele se virou para Leila com a voz firme e intransigente. Pegue suas coisas. Estamos saindo imediatamente. Lá fora, o rugido dos motores já ecoava pelo silêncio do deserto. Uma nuvem de poeira se erguia no horizonte, anunciando a chegada dos intrusos. Omar sinalizou para seus homens se prepararem. Guardas armados se posicionaram perto das entradas, mas ele sabia que a casa não resistiria a um ataque prolongado. Ele deu uma última olhada para Leila, que estava tremendo e segurando sua bolsa. Você queria saber a verdade sobre seu pai? Ele disse. Então prepare-se, porque isso é só o começo. Os SUVs pararam abruptamente em frente à casa. Seus pneus cantaram na areia, levantando uma nuvem de poeira. Homens saíram, fortemente armados, com os rostos escondidos por cachecóis. Lá dentro, Omar deu ordens rápidas. O protejam as saídas. Adiem-nas o máximo possível. Precisamos sair pelos fundos. Leila seguiu de perto, com o coração disparado. Ela já ouvia os primeiros tiros. Os guardas de Omar respondiam com firmeza, mas ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que a casa fosse invadida. Se apresse, Omar disse, agarrando o braço dela para guiá-la por um corredor secreto escondido atrás de uma tapeçaria. Eles emergiram em uma passagem estreita escavada na pedra que levava ao outro lado da duna. Leila quase tropeçou na escuridão, mas Omar a segurou firme com uma mão. E respira, Leila. Não perca a calma. É isso que eles querem. Quando finalmente saíram para o ar livre, o sol já estava brilhando forte. A poucos metros de distância, um veículo todo-terreno os aguardava com o motor ligado. Omar ajudou Leila a subir e assumiu o volante. Atrás deles, um estrondo de explosões sacudiu a casa. Leila se virou horrorizada ao ver chamas saindo das janelas. Seus homens, ela sussurrou. Omar cerrou o maxilar, com os olhos fixos no horizonte. E eles sabiam o que esperar. Seu sacrifício não seria em vão. O SUV saltou sobre as dunas, avançando a toda velocidade pelo deserto escaldante. Mas logo o rugido surdo dos motores os alcançou. Os SUVs pretos os perseguiam, suas silhuetas escuras aparecendo no espelho retrovisor. Leila agarrou a porta em pânico. Eles não vão nos deixar ir. Omar sacou sua arma e a estendeu para ela. Você sabe atirar? Leila olhou para ele, atordoada, e então balançou a cabeça. Não, eu nunca. Então aprenda. Imediatamente. Sua voz era firme, afiada como uma lâmina. Leila, com as mãos trêmulas, pegou a arma. Sua respiração estava curta, mas em seus olhos brilhava uma nova centelha, a da sobrevivência. Os SUVs estavam se aproximando perigosamente. As janelas se abriram, revelando figuras armadas apontando rifles. E agora, Leila? Atire nos pneus deles. Cria Omar.
Leila fechou os olhos por um momento, respirou fundo e puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo deserto sem fim. O tiro de Leila ricocheteou uma faísca na areia. A bala passou perto, mas o SUV da frente desviou ligeiramente, forçando seus ocupantes a se protegerem atrás do vidro à prova de balas. De novo, Omar gritou com o olhar fixo na estrada esburacada. Mire nos pneus, não nos homens. Leila tremia por toda parte, mas uma nova chama ardia em seus olhos. Ela ergueu a arma uma segunda vez, tentando controlar a respiração apesar do caos. Suas mãos não eram mais as de uma mãe assustada, eram as de uma mulher pronta para fazer qualquer coisa para proteger seu filho, e talvez, pela primeira vez, a si mesma. Um segundo tiro foi disparado. Desta vez, o pneu traseiro do SUV estourou com um baque estrondoso. O veículo deu um solavanco violento antes de rolar para a areia, levantando uma espessa nuvem de poeira. Leila ficou ali congelada, com os ouvidos zumbindo, incapaz de acreditar no que tinha acabado de fazer. Eu toquei, ela sussurrou. Omar olhou para ela rapidamente, com um leve sorriso nos lábios. Eu sabia que você conseguiria. Mas não havia tempo para saborear a vitória. 2 outros SUVs ainda os perseguiam, e um deles se aproximava perigosamente. Balas começaram a zunir ao redor deles, atingindo a carroceria do SUV com faíscas metálicas. Omar acelerou, manobrando entre as dunas como um animal selvagem acuado. O veículo saltava sobre os solavancos, sacudindo violentamente os passageiros. Leila agarrou-se com todas as suas forças à arma, mas também a uma nova certeza. Ela nunca mais seria a mulher dócil e discreta que fora um dia. Escute-me com atenção, Leila, disse Omar com uma voz profunda, mas estranhamente suave, em meio ao barulho. Seu pai não escolheu esse segredo por acaso. Ele sabia que você tinha uma força interior que você ainda não conhecia. E eu estou começando a enxergá-la. As palavras ressoaram nela como uma promessa. Seu coração batia forte, mas mais por medo do que por determinação. Leila se endireitou, apontou a arma novamente e atirou. Desta vez, o para-brisa do segundo SUV se estilhaçou. O motorista perdeu o controle e o veículo colidiu com uma duna, jogando seus ocupantes na areia. Só restava um. Omar franziu a testa, concentrando-se. Prepare-se. Este não vai desistir tão facilmente. O último SUV acelerou, aproximando-se perigosamente. Os homens lá dentro se prepararam para abrir fogo. Leila respirou fundo, apertando o gatilho com força. Todo o deserto parecia prender a respiração. O último SUV pairava atrás deles como uma sombra ameaçadora. O vento do deserto levantava areia em redemoinhos que reduziam a visibilidade, mas Omar mantinha o controle do 4x4 com precisão cirúrgica. Cada solavanco, cada curva, tornava-se uma ferramenta para despistar o inimigo. Prepare-se, ele gritou para Leila. Ele não vai parar por nada. Leila, com o coração disparado, mirou através do para-brisa rachado. Sentiu um novo controle tomar conta de suas mãos. Não era mais a jovem esquecida no baile. Cada tiro certeiro esvaziava um pneu, cada movimento era calculado. O SUV atrás deles desviou repentinamente quando uma duna inesperada desequilibrou seus ocupantes. A poeira ofuscante deu a Omar a oportunidade que ele esperava. Ele desviou bruscamente e bateu na areia com toda a força, fazendo o veículo oposto capotar de forma espetacular. Leila soltou um suspiro trêmulo. Acabou? Ela sussurrou. Omar balançou a cabeça. Ainda não. Eles eram apenas os batedores. De repente, a areia ao redor deles se iluminou com um movimento rápido. Mais figuras armadas emergiram do horizonte, correndo pelas dunas, como se conhecessem cada metro do deserto. Leila empalideceu. E Omar, são muitos. Ele colocou uma mão firme em seu ombro. Escute-me. Você precisa entender uma coisa. Esses homens não estão atrás apenas do disco. Eles querem o que seu pai deixou para trás. E esse algo é mais perigoso do que você imagina. Leila apertou o medalhão contra o peito. Meu pai, ele realmente fez parte de tudo isso? Omar assentiu, seu olhar escuro perdido no deserto. Sim, e o que você está vestindo é a chave para tudo. Precisamos chegar ao local antes deles, ou tudo estará perdido. Uma tempestade de areia começou a se formar, tornando a visibilidade quase nula. Os homens que os perseguiam diminuíram a velocidade, mas Omar deu um meio sorriso. Perfeito. O deserto é nosso. Leila sentiu uma nova determinação. Ela entendeu que não podia mais ser uma mera espectadora. Cada fibra do seu corpo gritava que ela precisava lutar, não apenas por sua vida, mas pelo segredo que seu pai havia escondido e pela verdade que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto o 4x4 saltava sobre as dunas, Omar e Leila avançavam em direção ao desconhecido.
cientes de que o que os esperava no fim do deserto poderia mudar suas vidas, para sempre. Leila e Omar continuaram sua jornada pelo deserto, as dunas se transformando em um labirinto natural. O disco no medalhão guiou Omar, as coordenadas os levaram a um vale remoto, inacessível por estradas comuns. Quando chegaram à entrada de uma caverna antiga camuflada por pedras e areia, Omar parou 4x4. Está aqui. Seu pai deixou algo nesta caverna. Leila hesitou por um momento antes de descer. O ar estava carregado de um aroma antigo, mistério e perigo. Entraram na caverna e descobriram um pesado baú de metal, protegido por cadeados e gravado com o mesmo símbolo do disco. É aqui que tudo começa, ou termina, Omar murmurou. Omar ajudou Leila a abrir o baú. Lá dentro, encontraram documentos, mapas e um diário amarelado. Folheando, Leila finalmente descobriu a verdade. Seu pai não era apenas um traidor, mas um homem envolvido em um perigoso jogo de poder. Jonathan Thompson havia traído a Aliança Negra, mas apenas para proteger sua família e algumas informações cruciais que, em mãos erradas, poderiam desencadear desastres financeiros e políticos em todo o mundo. Leila percebeu que o medalhão não era apenas uma joia, era a chave para impedir que essas informações caíssem nas mãos de seus inimigos. Então meu pai, ele sacrificou tudo por mim? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Omar assentiu. E ele sabia que um dia você estaria pronta para tomar o lugar dele na proteção desse segredo. Ao saírem da caverna, a areia do deserto começou a girar ao redor deles. Os homens das sombras, aqueles que os perseguiam há dias, haviam chegado. Desta vez, eram mais numerosos e estavam mais bem equipados. Omar fez sinal para Leila ficar atrás dele. Com estratégia cuidadosa, eles usaram as dunas e o terreno acidentado para confundir seus perseguidores. Leila, ganhando confiança, atirou com precisão para desativar vários veículos, enquanto Omar coordenava os movimentos defensivos. Após uma batalha ofegante, os atacantes foram expulsos de volta para o deserto, perdidos na tempestade de areia. Você se superou, disse Omar com admiração. Eu não tive escolha, ela respondeu com um sorriso cansado, mas determinado. Leila e Omar finalmente chegaram a um lugar seguro, um santuário isolado, longe dos inimigos. Leila entendeu que seu papel havia apenas começado, proteger o segredo do pai, mas também retomar o controle de sua vida. Sabe, eu pensava que era apenas uma mãe solteira perdida no mundo, ela disse. E você se tornou muito mais do que isso, respondeu Omar. Você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Leila olhou para o medalhão em sua mão, um símbolo do passado, mas também de sua coragem recém-descoberta. Ela finalmente se sentiu pronta para enfrentar o mundo, ao lado de Omar, que não era mais apenas um bilionário estranho e distante, mas um aliado, um protetor, e talvez algo mais. Enquanto o sol nascia sobre o deserto iluminando o horizonte com tons dourados e vermelhos, Leila entendeu que cada provação, cada perigo, cada segredo, havia forjado a mulher que ela se tornará, forte, determinada e capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida lhe trouxesse.